Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Com a tia Dani está tudo bem, graças a Deus. Então vamos começar a nossa semana falando um pouquinho mais sobre história. Bom, nós aprendemos várias coisas sobre o nosso país. E uma das coisas que aprendemos que os africanos vieram para cá, para o Brasil, para ser escravizados. E depois teve uma lei chamada Lei Áurea, onde eles foram libertos, não existiriam mais escravos aqui no Brasil. E aí? Eles foram embora para os países deles? Muitos não, muitos ficaram aqui e até hoje nós temos a cultura deles, porque eles trouxeram do país deles a cultura, como comida, danças, religiões, e é isso que nós vamos estudar hoje. A tia preparou um vídeo para vocês, fiquem bem atentos, que vocês vão aprender muito mais. Daqui a pouco eu volto para te explicar os exercícios. A contribuição africana para a identidade brasileira. Entre os séculos XVI e XIX, milhões de mulheres e homens negros foram trazidos da África e escravizados na América. Eles eram forçados a deixar o continente africano para trabalhar e viver em terras brasileiras. A maioria dessas pessoas foi trazida para o Brasil no período colonial. Elas foram levadas para todas as regiões da colônia, mas se concentraram mais nas regiões Nordeste e Sudeste. Até hoje, a presença de população de origem africana é forte em nosso país, de norte a sul. Os negros afro-brasileiros são, em geral, descendentes dos trabalhadores africanos escravizados. Uma boa parte deles é descendente da mistura entre brancos e negros, ou indígenas e negros. A convivência entre negros, brancos e indígenas não foi pacífica, principalmente por causa do grande preconceito contra os negros. As raízes de muitas das manifestações consideradas símbolos de nossa cultura são originárias de tradições e costumes africanos. A permanência de muitos dos costumes africanos em nossa terra só aconteceu por meio de uma luta longa e difícil para os negros. Eles tiveram que resistir a muitas dificuldades para que seus costumes fossem mantidos. Até mesmo nos engenhos, onde eram a maioria da população e a mão de obra vital, eram agressivamente reprimidos ao manifestarem suas tradições, crenças e valores. As influências africanas na cultura brasileira. Os cultos religiosos, as danças, os ritmos musicais africanos são marcantes nas regiões que receberam maiores contingentes de negros. Desenvolveram-se principalmente nas cidades, onde o negro gozava de um pouco de autonomia e onde seu esforço por ascender socialmente obtinha algum resultado. Isso permitiu que os cultos, as danças e as músicas afro-brasileiras ganhassem cada vez mais importância. Como, por exemplo, de religião de origem africana, nós temos o candomblé. As músicas e danças e festas, como o carnaval, são uma das coisas que os negros influenciaram no nosso país. Uma festa popular muito conhecida por nós. Os africanos também influenciaram grande parte das religiões praticadas no Brasil, como o catolicismo e o pentecostalismo. Continuando, nós temos aí na cultura afro-brasileira a capoeira. Nós temos inicialmente desenvolvida para ser uma defesa. A capoeira era ensinada aos negros cativos por escravos fugitivos, que eram capturados e voltavam aos engenhos. Movimentos de luta foram adaptados a cantorias africanas e ficaram mais parecidas com uma dança, permitindo assim que treinassem os engenhos sem levantar suspeita dos capatazes.
Outra cultura também foram as comidas, como a feijoada, o acarajé. Só comidas bem gostosas e bem forte o tempero. Olha, por exemplo, aqui, ó, a feijoada, o acarajé. Nós temos o abará, o cuscuz, que também são da origem africana. E músicas, danças, como o Olodum, muito praticada na Bahia, né? Então, percebemos que muitas coisas da nossa vivência, da nossa cultura, veio da África. A cultura de um povo é tudo que ele produz e cria. Quando os negros chegaram ao Brasil, trouxeram consigo os seus hábitos alimentares, sua dança, sua religião, suas tradições. Os negros trouxeram toda a sua riqueza cultural. Bom, na página 117, no número 1, nós temos assim: comente e cite exemplos sobre as seguintes afirmações. Vocês vão ler esse texto e vão citar alguns exemplos sobre essa afirmação que está aqui no texto. Número 2. O jornal noticia a aprovação da Lei Áurea. Faz de conta que você é o repórter e também coloque aqui como que você ia dar essa notícia. Não precisa fazer no caderno, pode fazer no livro. No número 3, em 1988, completaram-se 100 anos da abolição da escravatura. Houve muitas comemorações e também discussões sobre a situação dos negros no Brasil naquela época. Leia a seguir a letra do Samba Enredo de 1988, da Escola de Samba Estação Primavera da Mangueira, do Rio de Janeiro. Então, vocês vão ler e depois vocês vão escrever com suas palavras o que significam os versos sublinhados, ó. Livre do açoite da senzala, preso na miséria da favela. Vocês vão dizer para vocês o que significa essas duas frases. No número 4, leia as palavras abaixo que são de origem africana e escreva-as no quadro na coluna correspondente. Quem são alimentos, vocês vão colocar aqui, que são instrumentos musicais e o que são ritmos. 5. Leia o texto. Então, na letra A, no município onde você vive, há comunidades quilombos. Elas têm assegurada a posse das suas terras. Então, isso aqui é uma pesquisa que vocês estarão fazendo em casa, tá bom? Um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau.